Glória a Deus, aleluias. Estamos iniciando mais uma live para a glória do Senhor. Hoje com um tema muito especial e muito necessário para nós nesses dias, que o tema é Entendes o que lê? Então, sobre nós aprendermos e crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, no conhecimento da palavra do nosso Deus. E antes de iniciarmos a live mesmo com o pastor Júnior, vamos estar fazendo uma oração pedindo a graça do Senhor sobre nós em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos aprender mais da Tua palavra, que possamos aprender mais do Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a Tua glória e o Teu louvor, Senhor. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Deixa eu achar aqui, Pastor Júnior. Pastor Júnior não entrou ainda na live. Bom, enquanto o Pastor Júnior entra na live, acabou de entrar. Eu queria pedir para você já estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Atos. Conselho que eu já te dou, mantenha a sua Bíblia, esteja com um papel, uma caneta. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Francisco. Tudo bem com o senhor? Carinhosamente, meu cunhado. Esse é meu cunhado, aleluia! Eu estava falando para o pessoal, pastor, para eles já pegarem papel, caneta, um caderno, né, de anotações, para poder estar aproveitando o máximo, pegando a Bíblia. Né, o texto hoje que nós vamos falar, o tema da nossa live, está em cima de um versículo bíblico. Claro que nós não vamos ficar nesse versículo, mas é assim, para nós nos atentarmos, né? Que é em cima de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e versículo 30, que diz o seguinte: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Compreendes o que lê? Então, é um tema que, de fato, esse versículo eu acho que ele é extremamente atual para nós hoje, sobre a questão da leitura bíblica, né? Antes do senhor já começar a falar, tem um aviãozinho, você que está assistindo a live, tem um aviãozinho aí embaixo. Compartilhe com os seus amigos, com os seus contatos, compartilhe aí no Instagram, quem te segue, esteja compartilhando, clique no aviãozinho, convide as pessoas para também serem edificadas pelo Senhor Jesus. Mas então, pastor, como eu estava falando, sobre essa questão, nós temos visto muitas pessoas que vêm conversar com a gente, até eu mesmo também, quando mais novo, vamos ler a Bíblia e muitas vezes as pessoas perdem o interesse até mesmo de ler a Bíblia pela dificuldade de compreender a Bíblia. De fato, pastor Francisco e todos os que estão assistindo, grande abraço a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta oportunidade. De fato, a Bíblia é um livro, né? É um livro. E por ser um livro, ela precisa de ser interpretada, né? Eu me lembro quando eu particularmente estudava, né? E aí nós tínhamos a interpretação de texto. Meu Deus, que luta que era aquilo. A professora dava um texto e nós tínhamos que interpretar aquele texto, né? E aí tinha perguntas e tal, até que a gente pudesse entender de fato o que o texto significava. E às vezes o significado do texto, ou o que o texto queria dizer, não tinha nada a ver do que a gente achava que era. Tinha uma outra coisa que não tinha nada a ver. Né? E a Bíblia é muito interessante. Por quê? Porque além de ser um livro, né, que precisa de uma interpretação, a Bíblia é um livro divino. É um livro divino. E nós cremos absolutamente que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Inspiração total, verbal e plena, né? da Escritura. Então nós cremos que a Bíblia é um livro totalmente divino.
Por isso ela é um livro diferenciado. Sim. E claro, nós cremos que quem escreveu a Bíblia, né, aliás, quem é o autor da Bíblia é o próprio Deus. Né, o próprio Deus. Através de escritores, de homens. Porque Deus não quis fazer sozinho. Deus quis colocar o ser humano também no cenário da história, né? E trabalhar junto com ele. E aí por isso que, tanto é que as pessoas dizem assim, mas a Bíblia é escrita por homens. Mas claro que é escrita por homens. De fato. Porém, homens que foram totalmente inspirados por Deus. Né? E um dos fatos que a gente percebe que a Bíblia é totalmente inspirada é a questão do cumprimento dela. Né? O que está acontecendo no mundo, de fato, remete a tudo que está escrito na Bíblia. Né? As profecias, né? Aquilo que Deus já tinha falado há tantos anos atrás, né? Há muitos anos atrás. Então, para a gente começar nessa conversa aqui, a gente precisa entender, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Ela não apenas contém a palavra de Deus, como diz alguns. Ela é, de fato, a palavra de Deus. Ela é inspirada plenamente pelo Espírito Santo. Então, ela é um livro sobrenatural. Né? Partindo desse pressuposto, então a gente entende que a Bíblia, além de ser um livro que tem as suas dificuldades como quaisquer livros, ainda tem essa questão sobrenatural, que por sua vez, acaba sendo também um fator de dificuldade, mas também é um fator de bênção, Sim. Porque a gente tem o autor conosco todos os dias para mostrar para a gente como que se desenrola todo o conteúdo dela dentro desse livro. Né? Então, o próprio autor está em nós, mora em nós, e ele ajuda-nos a entender as dificuldades que a gente tem relacionado a esse livro. Mas nós não podemos ignorar que é um livro e que precisa seguir algumas leis, alguns princípios de interpretação. Sim, de fato, né? E é uma coisa interessante, porque existem várias maneiras de se ler a Bíblia, né? Pelo menos assim, vamos citar duas. Uma delas é aquela leitura corrida, que você faz a leitura, por exemplo, anual da Bíblia. Você faz a leitura corrida dos textos bíblicos, lá 5, 6, 3 capítulos por dia. Mas, que já é difícil, principalmente quando pega aqueles lugares de números, crônicas, e as genealogias, que parece que esses textos nunca passam, né, pastor? Você começa a ler eles, você lê ali 1 hora e parece que você leu um capítulo em 1 hora, né? Você sabe que eu estava pensando nessa questão. Aí eu pensei assim, eu li alguns autores e eles colocavam as 3 fases de se ler a Bíblia. Aí eu criei as minhas fases, né? As 3 fases, né? Pelo menos assim, fazendo um paralelo, né? Por exemplo, nem todo mundo gosta de fígado de boi. Né? Eu mesmo não gosto de fígado de boi, mas nem todo mundo gosta. Porém, o fígado de boi, ele tem a sua importância. Sim. Né? Principalmente quem tem anemia, quem tem alguma imunidade baixa. Então, o fígado de boi ajuda muito. Então, essa é a primeira fase. É aquela fase o seguinte, que você não gosta. Não gosta. Mas precisa. Porém, precisa. Né? Precisa. Mas você tem escolha de comer ou não comer o fígado de boi. Tá? Aí vem para a segunda fase. A segunda fase é o remédio. Você está doente. Você não gosta de tomar remédio. Porém, é necessário tomar remédio. Sim. Tem que tomar o remédio. Só que já é mais doce, né? Aí já é um pouquinho mais doce. Aí você vai vendo que o remédio vai fazendo efeito. Porque se você está com dor, você toma um remédio, de repente passa a dor. Então, o benefício dele já é mais rápido, né? Aí vem a terceira fase, né?
A terceira fase é quando a pessoa já está totalmente envolvida na palavra. E aí é aquele churrasco Oh, glória! gostoso, né? Aquele doce que a pessoa gosta, né? Aquele manjar. Tanto é que o salmista, no Salmo 119, ele fala disso. Ele fala assim, é como mel a minha boca, né? Olha É aí. como luz para iluminar os meus caminhos. Ou seja, isso é bom para mim. Isso é ótimo. Eu percebi que isso é excelente para mim. Tanto é que chega um momento que ele diz assim, puxa, me alegro com a tua palavra mais do que se tivesse achado riqueza. Ou seja, ele percebeu a importância, é a terceira fase. Às vezes, as pessoas elas estão na primeira ainda. Não gosto, não quero, não dá e tal. Mas se a pessoa persistir, ela vai conseguir encontrar tesouros infindos, tesouros poderosos, magníficos dentro da palavra. E aí vem o prazer, o desejo de lê-la todos os dias. Meu Deus, essa foi profunda mesmo, hein, pastor? Pois é, mas é algo que a gente vai vivendo, né, no dia a dia. Sim. Não é tão simples assim, da pessoa falar assim, eu amo ler a Bíblia. Não, às vezes a pessoa começa a ler e já começa a dormir. A pessoa lê e já começa a ter, Não é do sei dia lá, para noite, né? até porque a leitura da palavra, a gente não pode negar que existe a questão espiritual, né? Os contra-ataques, né? O maligno não vai querer que a gente estuda a palavra. Mas eu me lembro, quando eu era adolescente, era meninão, eu tinha aquela vontade de ler a Bíblia, aliás, de conhecer Deus, de aprender sobre Deus, de crescer mais no conhecimento de Deus. E aí eu lembro que surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso. Eu fazer um curso de teologia básico. E era por correspondência, né? Era chamado Bíblico Intensivo. E ao fazer esse curso, então eu queria aprender, queria crescer, queria conhecer mais. E aí eu lembro que lá apresentava, então, algumas maneiras de estudar a Bíblia, né? Algumas maneiras de usar a Bíblia. Olha aí. Uma delas era a leitura comum que a gente faz. Essa leitura, talvez anual, né, que alguns fazem. Que é uma leitura corrida. Você lê, Sim. né, e tal. E alguns lê e acaba atropelando. Alguns acabam deixando genealogias para trás, deixando sacrifícios para trás. Né, porque não é tão assim agradável ler esses pontos, nomes, né? E nomes difíceis até. Mas daí tinha uma outra maneira de usar a Bíblia, que era o estudo sistematizado. Né? O estudo sistematizado. E aí é até difícil de falar a palavra, né? Sistematização. Como tal que era isso? É aquele estudo que você planeja fazer, né? Tanto pode ser biográfico, você vai estudar a vida de um personagem bíblico, como você vai estudar um tema doutrinário, ou um livro e tal. É um estudo bíblico, né? E, por fim, lá falava de uma outra maneira de usar a Bíblia, que era a meditação. Né? A meditação. Então, a meditação bíblica, que é diferente de uma meditação transcendental, né? Como Sim. o pessoal fala hoje. Porque a meditação transcendental é você esvaziar a mente. A meditação bíblica é você ocupar a mente. Né? Sim. Totalmente diferente. Então, aí ensinava como fazer a meditação bíblica, você pegar um texto, um versículo bíblico, e você fazer aquele processo do boi, né? De ruminar, Sim. que é aquele processo que o boi faz. Ele se alimenta e depois, uma certa hora, ele volta, né, e rumina aquela comida que ele já tinha ingerido. A meditação seria a mesma coisa, de você ficar ali pensando naquele texto, e relembrando, e buscando do Espírito Santo uma revelação daquele texto e tal. E depois a gente vai estudando e vai descobrindo outras formas de você usar a Bíblia.
Por exemplo, você pode memorizar, né? Sim. Como também você pode usar a Bíblia. Deixa eu até fiz umas anotações aqui que eu acho interessante. Através de ouvir. Antigamente não se tinha CDs gravados, né, da Bíblia com a Bíblia toda, né? Não tinha a Bíblia em áudio. Hoje Sim. não, hoje já tem essa facilidade que a pessoa ela pode colocar, né, um foninho como esse aqui e ficar ouvindo a Bíblia. E aquilo vai entrando na cabeça das pessoas. Então, na verdade, nós temos muitas formas ou várias formas de usar a palavra de Deus, né? De usar a palavra de Deus. Mas a pergunta é a seguinte, né? Como entender, né? As pessoas podem até estudar, a pessoa pode até ler a Bíblia, a pessoa pode até meditar, a pessoa tal, mas como interpretar? Eu acho que deu algum problema na internet do pastor, mas é o que ele estava falando é real, né? De ter não existe, ele saiu. Acredito que daqui a pouquinho ele já vai voltar. A internet dele deve ter oscilado alguma coisa. Deixa eu ver se ele já vai voltar. Então é sobre essa questão mesmo, aproveitarmos o tempo. Aí voltou. Voltou? Ô, Voltou. glória. Graças a Deus. Então, como eu estava dizendo, né? Como fazer, né, as interpretações corretas da Bíblia, ou a interpretação certa da Bíblia, né? Porque, na verdade, não é tão simples assim, né? Tanto é que a gente vê que quantas seitas, quantas heresias têm surgido a partir da Bíblia, né? Sim. Porque as pessoas pegam textos isolados, e eles acabam trabalhando nesses textos, mas não de forma correta. E aí surgem aí N doutrinas, e que as pessoas acabam sendo enganadas. Infelizmente acabam sendo enganadas e se deixam enganar. O próprio apóstolo Paulo, apóstolo Pedro já falavam, né? Que nos últimos tempos ia acontecer isso. Que as pessoas elas acabam usando os textos sagrados sem a interpretação correta. Diante disso, a gente precisa entender que existem alguns fatores que acabam dificultando essa questão de entender um pouco mais a Bíblia, ou entender as doutrinas bíblicas ou aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Um dos fatores é a distância histórica do texto. Por exemplo, texto escrito há mais de 2000 anos atrás. Se a gente pegar toda a história, desde de Adão, de Abraão até agora, mais de 4000 anos, né? Então, olha o distanciamento histórico que a gente tem. Meu Aí Deus. você lê algumas coisas lá e diz, puxa vida, mas que lá atrás, como que era isso? Como que funcionava isso? Porque a gente não entende direito, porque a história era outra. Sim. Era totalmente outra. Os costumes eram outros, né? Os costumes, então. E um outro ponto, outro fator também, é a questão da cultura. A Então, cultura era totalmente outra. Além de ser uma cultura de um outro tempo, era uma cultura de um outro povo. sim. Totalmente diferente. Nós estamos no Ocidente, lá é o Oriente Médio. Os judeus tinham suas peculiaridades, né? Suas particularidades lá de vida como povo. Então, a gente lê a Bíblia e fala assim, mas por que isso? Por exemplo, lá fala das carpideiras. Carpideiras. Quem eram as carpideiras? É aquelas pessoas que iam para os velórios para chorar.
Algumas não tinham vínculo nenhum. Não tinham vínculo nenhum com o morto, mas iam para chorar. Essa é boa. Hoje nós não temos isso aqui. No Ai, Ocidente não Jesus. existe isso. Por exemplo, lá, o velório era 30 dias. Imagina você fazer um velório de 30 dias. Né? No Ocidente, hoje em dia, com o coronavírus, nem 2 horas. Entendeu? Então, veja que existem essas barreiras de nós aqui do Ocidente entender um livro que é totalmente, estritamente ligado a uma cultura oriental. Né? Totalmente diferente. E ainda mais, existe um outro fator, que é a questão das línguas originais. Oh, Nós somos brasileiros, falamos o português. Né? sim. E olha lá ainda. Falamos o português. Agora, imagina, a Bíblia, ela, na verdade, foi escrita no grego, no hebraico, no aramaico e algumas palavras persas. Sim. Veja bem, você pegar 4 idiomas que a gente não conhece nenhum. Sim. Por exemplo, você vê que no grego, né, quando Jesus vai até o mar onde Pedro está com os outros discípulos pescando. Aí Pedro está lá e tal, Jesus chama eles à praia, esquenta o peixinho lá, assa o peixe, reúne com o pessoal ali e faz 3 perguntas para Jesus. No nosso idioma, a palavra amor é amor. Quando você fala amor, você entende amor. Quando se refere no grego a amor, tem 3 tipos de amor. O ágape, o filéu e o eros. Aí. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas a primeira vez, ele está se referindo ao amor ágape, agapau, ágape. Então, ágape, você me ama, Pedro? Pedro responde. Na nossa Bíblia, né, no nosso idioma, está escrito lá, Pedro disse, te amo. Porém, no original, na língua original, não é. Na Olha língua aí. original, o amor lá é o amor filéu, não é o ágape, então eu gosto do Senhor. Uhum. Eu gosto, mas eu não te amo a ponto de dar minha vida pelo Senhor. Sim. Jesus torna a fazer a pergunta, Pedro, tu me amas no amor ágape, né, sacrificial, o amor de Deus? Pedro responde, eu gosto do Senhor. Aí, Olha por aí. fim, Jesus então faz a pergunta no nível de Pedro. Pedro, você gosta de mim? Pedro diz, tu sabes tudo. Tu sabe que eu só gosto do Senhor, porque se eu não gostasse, aliás, se eu amasse, eu não teria te negado, né? E aí, Jesus trata com ele ali. Tá vendo a diferença? Que no nosso idioma aqui, no brasileiro, no português, Sim. você vê a palavra amor como sendo uma só. Porém, no grego, tem 3 significados totalmente diferentes. Então, o idioma também acaba sendo um fator complicador, um fator de dificuldade. E idiomas mortos já, né, pastor? Que ainda é pior ainda, né? Também, exatamente, idiomas mortos, que hoje, para estudar idiomas desse aqui, é com muita dificuldade. Tem, por exemplo, hoje já escola de hebraico, né? Tem professores aí que estudam e tal, aliás, que lecionam, mas Sim. infelizmente são idiomas totalmente distantes, principalmente de nós, né? Agora, uma outra questão também, pastor, de barreira, quanto ao estudo da palavra, são as linguagens existentes, né? Sim. As linguagens existentes na Bíblia. Sabe que a Bíblia, ela tem a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem simbólica.
Por exemplo, você encontra lá, no momento, a Bíblia está falando, as árvores batem palma. Mas você já viu a árvore bater palma? Sim. Não tem. É uma linguagem figurada. Então você, ou, por exemplo, meu coração está alegre. Meu coração não está alegre. A carne, né? Seu coração Sim. biológico, não. Mas é um termo figurado. Então, tem estas outras complicações, né, de linguagens. Porque, de repente, você acha que é literal e é figurado. Você acha que, enfim, é figurado e é literal. Então, Olha aí. algumas pessoas que não têm assim, muita acessibilidade a estudos e tal, acaba tendo dificuldade em entender a palavra, né? E aí entra a questão gramatical. Não é a questão gramatical, a questão de pontuações, que a gente tem que levar muito em consideração. Porque eu estava assistindo um vídeo há pouco tempo, uma reportagem que fizeram, né, aqui no Brasil, eu creio que muita gente assistiu, de um pastor que acabou tendo um caso com um membro da igreja, com uma mulher lá, porque ele entendeu, né, pela Bíblia, em Oséias, que ele tinha que adulterar com a mulher, né? Vai e adultera com ela. E, na verdade, o texto não era assim, né? Precisou o repórter esclarecer que não era o que ele estava achando. Sim. Estava chamando a mulher de adulta, mulher adúltera. Então, eu lembro quando eu era criança, quando eu era meninão, a gente lia, por exemplo, o texto da ressurreição de Jesus, aliás, da ressurreição de Lázaro. E quantas vezes eu li e até preguei que Jesus disse assim, segundo o texto lá. Jesus disse, Marta, irmã do defunto, tira a pedra. Quantas vezes? Quantas vezes, né? E, na verdade, o texto não está assim, né? O texto lá Só manda arrancar. só manda tirar a pedra. E Marta, a irmã do discípulo, a irmã de Lázaro, disse. Né? Então tem um ponto, eu precisava respeitar aquele ponto, mas eu não respeitava. E aí, quantas vezes diz, Jesus falou para Marta tirar a pedra, mas Jesus não falou para Marta tirar a pedra, Jesus falou para todos que estavam ali tirar a pedra. Né? Eu lembro um outro texto também que eu atropelava, né? Que era o texto de Marcos no capítulo 16, né? E Jesus disse por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e tal e tal. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Né? E em meu nome, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e tal. Então, o que eu fazia? Eu dizia, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão em meu nome. E esses sinais seguirão em meu nome. Eu lia direto. É uma coisa tão simples. Sim. Que um menino hoje aí da 4ª série consegue ver. Eu não conseguia. Não sei se a minha mente estava embotada, o que estava acontecendo. Então esses sinais seguirão em meu nome. Mas não é o que está escrito lá. E esses sinais seguirão. Em meu nome, expulsarão demônios. E assim vai, né? Eu me lembro. Estou me lembrando aqui de muita coisa quando era mais novo. Eu estava no São histórias que o senhor lembra e não tinha falado ainda para nós, viu? Eu lembro quando eu estava no seminário, e aí eu vim aqui para a região, para a gente fazer de férias, né? E aí o pastor Adolfino era o nosso superintendente regional. E nós tivemos uma reunião do setor. Tinha o setor, né? O setor era ali de Santo Antônio da Platina. Aí nós tivemos ali a reunião e tal. E o pastor Adolfino gostava disso, né? E incitava os pastores, né, a pensar, a refletir sobre essas questões. Eu lembro que ele sentou a gente, né, nós sentamos assim, num grupo, e ele começou a fazer perguntas para os pastores. Alguns arriscavam responder, outros não
não queriam responder, ficavam com medo, eu muito menos então, né? Ficava longe. E ele foi então destacando alguns textos que são interessantes, que a gente precisa observar, biblicamente falando, e que a gente ouve muita gente pregando errado. Por exemplo, São João capítulo 10, versículo 10. Né? Lá diz que Jesus veio trazer vida, e vida em abundância e tal. E o ladrão, né? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Quantos de nós, inclusive eu, né, já usei algumas vezes, ou usava, né, que aquele ladrão é o diabo. Sim. Porque o diabo, ele vem matar, ele vem roubar, ele vem destruir. Mas naquele texto ali, o ladrão não é o diabo. O ladrão não é o diabo. Como eu vou entender? Depois eu quero dar alguns passos aqui de interpretação da Bíblia, que vai incluir isso. Mas quem é o ladrão ali? O ladrão não é o diabo. O ladrão, e é Jesus, deixa claro isso quando a gente lê o contexto, lê os versículos anteriores. O ladrão são aquelas pessoas que já haviam ensinado as pessoas, mas ensinado de forma errada. Ele estava se referindo ali aos fariseus, estava se referindo aos mestres da lei, as pessoas que ensinavam, mas ensinavam errado, né, as pessoas. Então eram os verdadeiros salteadores, eles estavam ali roubando as pessoas, por interesse talvez até próprios, e aí Jesus está dizendo, olha, ali não, essas pessoas, eles vieram, ensinam errado, e querem corromper vocês, querem roubar vocês. Porém, eu vim para dar vida e vida em abundância. Né? Esse é o texto. O outro texto que ele também fazia pergunta lá para nós era o de Hebreus 12. Né? Hebreus 12. Que no capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aí, eu também já ouvi muitas pregações, as pessoas dizendo assim, irmãos, então a gente tem que se cuidar, tem que dar bom testemunho, porque nós temos muitas pessoas em volta, nos vendo, são a nuvem de testemunhas. Na verdade, o contexto ali já explica que nuvem de testemunhas eram, ou é, aquela. Que nuvem era? Aí, quando a gente vê no capítulo 11 de Hebreus, vê aquela lista de heróis da fé. Sim. Então, aquela lista lá, aqueles nomes que estão lá, é a nuvem de testemunhas. Olha de aí. pessoas que enfrentaram lutas, enfrentaram problemas, enfrentaram dificuldades, se romperam e venceram e conseguiram conquistar. Né? Por exemplo, em São João, no capítulo 5, há um versículo lá que diz assim, vós examinais as Escrituras, Sim. porque vocês Julguem ter nelas a vida eterna. Esperam ter nela, ou julgam ter nela, a vida eterna. Quantos de nós já usamos esse versículo? Eu já ouvi pregações, inclusive aqui, eu lembro um tempo atrás, nós tivemos um culto aqui com todas as igrejas evangélicas, sobre, que era o dia da Bíblia, e aí o pastor que pregou usou esse texto, né? Então, que vocês examinem a Escritura, porque cuidam ter nela a vida eterna. Uhum. Na verdade, naquele texto lá, Jesus não está mandando examinar a Escritura. Lá naquele texto, Jesus está apenas afirmando que eles examinam as Escrituras. Porque cuidam ter nelas da vida eterna e, na verdade, são elas que testificam de Jesus. Né? Então, aí, estudando sobre esse assunto, eu fui lembrando desses fatos, né? Dessas histórias, que eu lembro que naquele dia, o pastor Adolfino, então, foi pontuando lá, que, na verdade,
são questões de interpretações. Olha E que aí. precisam ser interpretadas à luz do próprio contexto do texto, né, do texto bíblico. Sim. Inclusive, tem uma regra fundamental, né, da hermenêutica, da interpretação bíblica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por si mesmo. Ela interpreta a si mesma. Então, eu posso usar um texto, ler um texto, não entendi ele, um outro texto pode corroborar para o entendimento daquele texto. Então, eu posso ler um texto e, de repente, um texto paralelo pode me dar luz e me dar clareza, né, naquele texto. Então, existem muitas maneiras ou algumas ferramentas importantes que a gente pode usufruir, né, tomar posse, para poder fazer uma interpretação tranquila, abençoada, correta da palavra de Deus, para que possamos fazer a aplicação também correta, né? Então, até o senhor falou, né, sobre essa questão das pessoas que criam as seitas e heresias por causa de interpretar a Bíblia, e é justamente até a pergunta que eu ia fazer para o senhor, que eu até deixei o texto aqui marcado. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele conversa com Timóteo e fala justamente isso que o senhor falou. Pessoas que iam interpretar a palavra de Deus errado, iam ser amantes de si mesmos, iam ir por fábulas, iam usar a Bíblia para os seus próprios deleites. Mas ele fala no capítulo 2, versículo 15, ele fala: mas você procura apresentar-te a Deus como obreiro santo, né, aprovado diante de Deus, obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Diante disso, isso nós sabemos que é um ensinamento, é um conselho que não serve apenas para um obreiro, porque nós sabemos que todos nós somos obreiros. Todos nós somos chamados por Deus para fazer a obra do Senhor. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Mas a gente enfrenta essas dificuldades. Dificuldades da interpretação, dificuldades na compreensão, dificuldades no gravar. Às vezes tem pessoas que leem, mas não conseguem gravar, não conseguem entender, não conseguem. Aí vai para o YouTube e o trem piora tudo, né? Aí piora tudo. Quais conselhos, quais ensinamentos, passos, práticas o senhor poderia aí nos ajudar? Usando esse texto que foi referido aí, relacionado ao próprio tema, Sim. Atos capítulo 8, Sim. a partir do versículo 29, eu vejo aqui alguns passos interessantes, né, algumas diretrizes aqui relacionadas a isso. Atos do capítulo 8, versículo 29, a partir do versículo 29. Então, nesse texto aqui, conta-se, né, a história de Filipe, né, o evangelista, estava lá em Samaria, Deus usou ele para fazer uma obra bonita lá, era um diácono, depois se tornou um evangelista. Uhum. E aí o Filipe está lá um determinado dia, o Espírito Santo fala com ele, né? O anjo fala com ele, vai, desce lá tal caminho e tal, porque eu vou te usar, né? Tem alguém precisando de você. Aí ele vai, desce. Quando ele chega lá, o Espírito Santo diz, se junta ao carro. Quando ele se junta ao carro, tem lá um homem estudando a Bíblia, né? O eunuco estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Aí ele se aproxima e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Uhum. Aí o homem responde, como que eu vou entender se ninguém me explica? Eu preciso de alguém para explicar. Olha Aí aí. Filipe sobe no carro e vai, então, dar um estudo bíblico para ele. Vai ensiná-lo ali, né? Então, diante dessa história bíblica, só concluindo, então culminou no batismo daquele homem. Sim. Porque abriu a mente dele, ele entendeu as Escrituras. Então, à luz desse texto bíblico aqui, eu consigo detectar alguns passos importantes. O primeiro passo, que eu acho muitíssimamente importante, eu acho que é o principal, é a dependência do Espírito Santo.
Olha aí. Então, a gente precisa do Espírito Santo. Tanto é que eu já disse aqui que o autor está conosco. É. O autor está conosco. Quem inspira as Escrituras está conosco. É o Aleluia. Espírito Santo. E diz Jesus que ele nos guiaria a toda a verdade. Sim. Então é o Espírito Santo que vai dando luz às nossas trevas. Essa mente que está totalmente corrompida e que às vezes não consegue captar os céus, não consegue captar a mensagem de Deus. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz que ele penetra as profundezas de Deus. E de lá ele traz luz ao nosso espírito do que é Deus, ou de quem é Deus e do que Deus tem. Meu Deus. Então, primeira coisa é o Espírito Santo. Tanto é que Filipe foi conduzido até aquele carro através do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo diz, vai lá, dá clareza para aquele jovem, porque eu já dei clareza para você, agora dá clareza para aquele moço lá. Ele precisa. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que a gente diz que o Espírito Santo é quem nos revela, né? Ele dá luz, ele ilumina nossa mente. Essa mente totalmente entenebrecida, de repente ela começa a ser clareada, ela começa a ter um norte, uma direção a partir do Espírito Santo. Por isso que a gente às vezes ouve pessoas, ou então a gente está lendo mesmo a Bíblia e fala, puxa vida, mas ali tantas vezes e nunca entendi isso aqui. Agora entendi. Sim. Porque o Espírito Santo tem o seu papel fundamental nisso. Né? Ele traz luz, ele traz clareza. Agora, um outro passo muito importante que eu vejo aqui é a disposição em aprender. É a disposição em aprender. As pessoas, elas precisam. Por exemplo, se o eunuco não tivesse a disposição em aprender, se o eunuco, esse moço, ele não tivesse a perseverança em ler o texto, o Espírito Santo não ia falar, por que perder tempo com ele, se ele não quer? Olha aí. Então, tem que ter essa iniciativa nossa. Eu quero, eu não consigo, mas eu vou tentar. Eu Sim. vou me aprofundar, eu vou procurar meios, eu vou ler, mesmo sem entender Eu já sei o necessário. Eu já sei tudo, então não preciso mais. Não. Nós precisamos prosseguir conhecendo a Deus, diz Oséias, né? Olha aí. Prossigamos em conhecer o Senhor. Aí nós precisamos, dentro de nós, gerar uma fome, né? Uma sede por conhecer mais. E claro, ao ter essa fome, ao ter esse desejo, a ter essa vontade de aprender, aí nós vamos procurando meios e o próprio Deus vai nos dando possibilidade de ter recursos, né? De ter possibilidades. Portanto, o Espírito Santo viu a necessidade desse moço, viu que ele estava disponível, viu que ele queria aprender. Olha O Espírito aí. Santo falou assim, vou mandar alguém para ensinar. Entendeu? Agora, tem pessoas que não querem. Tem pessoas que... Há pessoas, por exemplo, que nós, né, como pastores, ou até um discipulador e tal, vamos marcar um dia para estudar, a pessoa fica protelando, ela não quer aprender. Você dá uma tarefa para ela, lê lá um texto bíblico, ela nem pega na Bíblia. É igual aquela mulher, né? Que sumiu o óculos, não sabia onde estava o óculos, um dia o pastor vai visitar a casa. Ô irmã, pega a Bíblia para mim. Quando ela pega, achei meu óculos, estava na Bíblia. Quanto tempo ela tinha perdido o óculos, porque, entendeu? Estava na Bíblia. Ela era só usar a Bíblia, mas não usava. Então tem que ter essa disponibilidade, essa vontade, esse querer. Né? E o terceiro passo que eu quero dar aqui, com base nesse texto, é usar os recursos disponíveis. Por exemplo, o recurso disponível para aquele moço era o Filipe. Quando ele viu aquele homem que chega e diz, você está entendendo? Não estou entendendo. Aí ele diz, sobe aqui no carro então, vai me explicar. Era o recurso que ele tinha. Era a possibilidade de aprender que ele tinha. Né? Sim. Então, nós hoje, antigamente nem tanto, mas hoje, nós temos tantos recursos. Por exemplo, hoje nós temos comentários bíblicos, dicionário. É interessante, para um bom estudo, nós temos algumas ferramentas próximas de nós.
Um dicionário de português vai nos ajudar. Sim. Por exemplo, quando você pega, principalmente essas versões mais antigas, né, até Almeida atualizada, essas mais antigas, corrigida e tal, então encontra-se algumas palavras lá que, meu Deus, Uhum. celeuma, meu Deus, o que é isso? Uhum. Encontra lá maledicência, né? Chocarrices. Meu pai do céu, o que é esse negócio? Os Então, boticários. então, são palavras que, claro, você vai ler a Bíblia e você olha, meu Deus do céu, não entendo o que é esse negócio aqui. E aí, isso pode ser uma barreira. Não, mas não estou entendendo. Aí, por causa daquela palavra, a pessoa para de ler e de estudar a Bíblia, porque apareceu uma barreira. Então, um dicionário vai ajudar. Você tem um dicionário de português, você vai procurar o significado, um dicionário bíblico, né? Uma enciclopédia bíblica, que hoje são ferramentas básicas que podem nos ajudar muito. Bíblias em várias versões. Por exemplo, a gente lê um texto numa versão, você não entende, mas pega uma linguagem de hoje. Né? Pega Sim. uma linguagem de hoje. Pega uma viva. Né? A mensagem. A mensagem. King James. Já dá uma clareza. A NVI acaba ampliando a capacidade de a gente entender. Né? Por exemplo, quando a gente pega Eclesiastes 12, né? Pega Eclesiastes 12, e aí vai falando lá, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade e tal e tal. Depois vai fazendo uma descrição ali da velhice. Uhum. Fazendo uma descrição da velhice. Quando a gente pega, por exemplo, uma versão mais antiga, você não vai entender. Porque usa termos assim que a gente realmente não entende. Ah, porque a amendoeira floresceu. Mas o que é isso? Né? Porque os guardas da porta. Mas o que é isso? Sim. E aí, quando você pega uma linguagem de hoje, por exemplo, meu Deus, fica bem mais claro. Ele vai falar que a amendoeira floresceu, são os cabelos brancos. Sim. Né? E os guardas da porta, vão falar dos dentes, vão falar, enfim, fica mais claro para a gente entender. Então, hoje, como o eunuco teve lá uma ferramenta humana que o ajudou, e graças a Deus, nas nossas igrejas, principalmente na nossa igreja, Igreja Avivamento Bíblico, que tem uma preocupação muito grande de estudar, né? Procurar conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Hoje nós temos pessoas que podem ajudar. A pessoa tem dúvida, precisa ir no YouTube, né? Precisa ir lá no Google. Hoje nós temos pessoas dentro das nossas igrejas que têm uma clareza, que têm uma capacidade enorme para poder dar luz, mostrar caminhos e mostrar realmente o que significa a passagem bíblica. Né? Inclusive a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, como ajuda estudos bíblicos, né? A escola de ministérios, né, pastor? A escola de ministérios, meu Deus, que bênção! É uma forma de a gente aprimorar os nossos conhecimentos, né? Crescer um pouco mais, porque a gente não pode parar. A gente tem que sempre estar reciclando, né? E procurando melhorar. Então, eu não sei até quanto tempo a mais nós temos, mas além de nós dependemos do Espírito Santo, demonstrar aquela disposição para o aprendizado, né? Aquela disponibilidade, voluntariedade para aprender. É interessante usar os recursos que nós temos. Você tem Bíblia, por exemplo, estou com uma Bíblia aqui que tem muitos comentários. Então. A plenitude, né, que eu estou usando aqui, se você vai, por exemplo, no início do livro,
você conhece o propósito do livro, aonde foi escrito, a data, quem escreveu. Então isso ajuda muito no estudo bíblico, né? O que as pessoas têm que entender é que apenas o ler o texto bíblico e só ler achando que já vai entender, não vai entender, né, pastor? Ah, não vai entender. É muito difícil, mesmo aqueles textos mais claros, porque entra a questão da sociedade como era na época, entra os costumes, a cultura. Então, apenas ler. A pessoa às vezes quer pegar, igual a minha Bíblia, que é a King James da igreja, ela não tem comentário nenhum. Quem olhar a Bíblia vai ver que ela não tem nenhum tipo de comentário. Aí a pessoa quer ler uma Bíblia dessa e quer entender 100%, e ainda fica brava quando não entende. É. Não, e as pessoas, pastor Francisco, eu vejo o seguinte, elas são, assim, são imediatistas. Sim, Elas querem tudo pronto, né? Tudo, assim, tem que ser do jeito e da forma que elas acham. Não é assim. Demanda paciência, demanda... É aquele papel, é aquela função do garimpeiro, né? O garimpeiro achar o ouro, ele precisa se empenhar ali, usar as ferramentas certas, gastar um tempo, até encontrar o ouro, né? então. Aquilo que ele procura. Da mesma forma a Bíblia, precisa gastar tempo. Não é assim, vou ler aqui e pronto, acabou. Embora que, às vezes as pessoas, o que reclamam, na verdade as pessoas reclamam demais, é a questão da falta de tempo. Ah, não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Mas se a pessoa estudar a Bíblia 15 minutos por dia, ó, e isso só a leitura, só fazer a leitura. Sim, Ela vai ler a Bíblia toda no ano. olha aí. Ela gasta 15 minutos por dia, ela consegue ler a Bíblia toda no ano. E tem pessoas, provavelmente não é você que está nos assistindo, mas tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas nunca leu a Bíblia toda, sequer uma vez. Então, e nós como cristãos, cidadãos do reino de Deus, dos céus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é o nosso manual. Sim. Como aquele utensílio doméstico que a gente compra, né? Aquele eletrodoméstico que vem lá com o manualzinho, mostrando como funciona, né, o aparelho. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada, ela vem mostrando como nós, seres humanos, homens, funcionamos. Né? E a gente precisa, e nós como cristãos ainda mais, precisamos então nos aprofundar. Olha, uma coisa muito importante, a questão do estudo bíblico, né, e da leitura da palavra, e nesse aprofundamento da palavra, é interessante a gente seguir alguns princípios importantes, algumas regras que a própria hermenêutica dá para nós. Né? Uma das regras eu já falei, que é a principal delas, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso mesmo. Ela interpreta a si mesma. Então, quando a gente pega textos, né, paralelos, que falam do mesmo assunto, pode dar mais clareza e mais capacidade de entender. Agora, existe uma regra que também é muito importante, é quando a gente está lendo um texto, está lendo um versículo, e tem uma palavra ali, né? E aquela palavra, ou todas elas, ou algumas delas, ou uma que é a principal, a gente precisa tomá-la no sentido usual e comum. Tá? Então, eu vou dar um significado. Não, eu tenho que pegar ela e dar o significado dela. Por exemplo, coração. Né? Eu já falei aqui. Caminho. Né? Então, se eu pego essa palavra caminho, então caminho eu entendo que caminho é um lugar, né? É um lugar que eu possa ir, né? Eu possa ir. É um caminho. Porém, quando a gente vai para a palavra, Jesus disse, eu sou o caminho. Né? Eu sou o caminho.
Eu sou a verdade, eu sou a vida, mas eu sou o Sim. caminho. O Olha aí. caminho ali, eu não posso usá-lo de forma literal, mas eu tenho que usar ali exatamente pensando o que o escritor, né, o que o escritor tinha em mente, qual era a ideia e qual seria o uso daquela palavra para ele naquele momento. Sim. Por exemplo, meu coração está triste. Tá? Então não vou pegar ela no sentido literal, essa palavra no sentido literal, coração, meu coração, né? meu órgão biológico aqui, fisiológico. Não, Sim. coração, o que o escritor estava falando, estava pensando naquele momento. Então eu preciso pegar aquela palavra como no sentido usual, naquela época, naquele tempo, tá? Para que eu possa então fazer uma boa interpretação. Uma outra regra, que também é interessante, porque as regras elas vão apenas se ampliando, mas é quase a mesma. Sim. Então, eu vou pegar a palavra no sentido usual, ali, comum, do que o escritor estava pensando, mas eu preciso, então, pegar essa palavra e estender um pouco mais. Né? O que quis dizer naquele texto? Né? Aí entra a questão do contexto. O Sim. contexto, que pode ser o contexto imediato, que é ali próximo, os versículos anteriores, ou os versículos depois, né, posteriores, como pode ser um pouco mais amplo, né, que é chamado de contexto remoto. Então, um pouco mais, pode ser o que o outro capítulo está dizendo, ou o que o livro todo está dizendo, ou o que a Bíblia toda está dizendo sobre este assunto. Ou sobre o assunto. Uma outra regra que também é muito importante, que eu preciso ver qual que é o propósito. Qual que é o propósito? Por exemplo, quando eu estudo 1 de João, né, que é a primeira carta de João, qual que é o propósito de João escrever aquela carta? Por que ele fala que aquele que diz que Jesus não veio em carne é o anticristo? Né? Aquele que fala que Jesus não veio em carne é o anticristo. Porque João tinha um propósito com aquela carta. Sim. João ele estava refutando uma doutrina maligna que estava entrando, uma ideia, uma ideologia que estava entrando na igreja naquele momento, que era o gnosticismo. Né? Olha aí. O gnosticismo, né, que é da palavra gnosis, que significa conhecimento, né, conhecimento profundo. Qual que era a ideia deles? Eles davam, a valorização maior deles era o espírito, e não a carne. Por isso que eles diziam que mesmo que se o corpo pecasse, não teria nenhum problema. Então, para eles não existia pecado. Sim. Por isso que João fala assim, ó, quem é nascido de Deus não peca. Né? E aí ele diz assim, olha, a carne é o seguinte, aquele que fala que Jesus não vem em carne, está errado. É o Meu anticristo. Deus. Porque Olha aí. Jesus veio em espírito, mas ele vem em carne também. E a carne ali não é carnalidade, é corpo. Né? O corpo Entendeu? físico. É o corpo físico. Entendeu? Então, é interessante conhecer o propósito do Sim. livro, ou o propósito que aquele versículo foi escrito, o propósito que aquele capítulo foi escrito. Então, é interessante. Por exemplo, quando Paulo escreve para aos Gálatas, né? Aos Gálatas. Paulo tem um propósito na cabeça dele. Sim. Qual que era o propósito? Paulo estava refutando os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aquelas pessoas que tinham vindo para a fé cristã, porém ainda estavam focados na lei. E Olha para aí. eles a lei era importante. Então, Jesus salva, salva, a graça salva, salva, mas precisa praticar obras também. Aí Paulo vai refutar toda essa doutrina, né? Esses costumes judaizantes. Por isso que é interessante, quando você lê a Bíblia, conhecer o propósito do autor, ou, aliás, do escritor. Porque Pastor, isso vai dando luz. eu quero agradecer muito a palavra do senhor, que está faltando 10 segundos para encerrar o horário do Instagram.
Muito obrigado. Todo mundo que esteve participando conosco. E voltem a assistir essa live.